Então, meus amados, a gente vem falando sobre o comportamento do povo de Deus nos dias do rei Acabe. E nós dividimos esse ensinamento em algumas partes. Na primeira parte, no dia 16 de outubro, nós falamos sobre Deus não quer ver o seu povo cocheando entre dois caminhos. No dia 23 de outubro, nós falamos a segunda parte, não compensa desobedecer a Deus. E nós ensinamos que a seca, a fome, a pobreza, a morte chegou nos dias de Acabe, no meio do povo de Deus, por causa da desobediência. Não compensa desobedecer. E na terceira parte, no dia 30 de outubro, nós falamos sobre Deus promete restaurar a sorte do seu povo. E hoje, 20/11, nós temos uma quarta parte desse episódio e nós vamos falar sobre a realização da restauração prometida. Diga comigo, a realização da restauração prometida. Se você puder e quiser, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus promete, Deus cumpre o que promete. Diga. Glória a Deus. Quem tem essa certeza aqui, irmão? Você pode ter vindo com dúvida hoje, mas Deus já acabou de falar contigo. Anamba Xandarabacá. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30 e 31. Só esses dois versículos hoje. Está escrito: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Meus amados irmãos e minhas irmãs, o nosso Deus, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele é quem vigia, Ele quem é o sentinela, Ele quem é o guarda da palavra que sai da sua boca. E a Bíblia diz que a palavra que sai da sua boca, ela não volta vazia. O nosso Deus, o Deus que você escolheu servir, é o Deus que realiza o que promete. Apesar de Israel ter feito aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor, adorando ídolos, adorando a Baal, na imoralidade sexual, na anarquia espiritual, na prostituição espiritual, apesar disso, Deus tinha prometido restaurar a sorte do seu povo. No primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1, está a promessa, quando ele diz assim: E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, que era do castigo, da seca, dizendo: Vai
e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Aqui nós encontramos Deus prometendo ao povo que a água ia voltar a cair, que a seca ia ter o seu ponto final e a chuva iria chegar. E quando chega a chuva, a agricultura se renova e existindo água, existe vida. Existindo água, existe esperança. Glória ao nome do Senhor. Então, essa promessa de Deus foi, na verdade, no tempo do castigo do povo, com a seca que Deus ele tinha mandado para Israel. E a Bíblia diz que foi a palavra do Senhor que saiu da boca de Elias, o mesmo Elias que disse: não vai chover durante 3 anos e 6 meses. Ele também disse: Deus vai mandar a chuva. Glória a Deus. Então, apesar da desobediência, apesar da falta que o povo estava com Deus, mas Deus, ele prometeu restaurar a sorte do seu povo. Mas existe uma coisa que todo crente precisa saber, é que as promessas de Deus, elas são condicionais. Que a promessa de Deus, existe as condições para o seu fiel cumprimento. A gente não pode esquecer isso. Existem condições, há requisitos para o fiel cumprimento da promessa de Deus. Porque a promessa, ela cobra o seu preço. Glória ao nome do Senhor. Deus tinha prometido operar na vida do seu povo, mas Israel precisava estar pronto, preparado. Era necessário que Israel preparasse o cenário para receber a bênção, para receber a promessa, para poder desfrutar da promessa. Existem pessoas nas igrejas, irmãos e irmãs, que se escoram na promessa de Deus e vivem uma vida à vontade, e naquele momento de uma vida à vontade, fora da vontade de Deus, acontece algumas vezes em que os vasos vão e profetizam coisa boa. Aí alguém olha e diz: mas como é que um desmantelado desse, uma desmantelada dessa, e aparece agora um profeta, uma profetisa, para profetizar a bênção? Irmão, isso pode acontecer, porque aconteceu aqui na vida de Israel. Eles estavam num momento de desacordo com Deus, mas Deus chega e promete. Então, a pessoa que, na verdade, ela tem uma vida que não está muito certa diante de Deus, hoje acontece assim, não sei por que razão, não sei se é a falta do ensino. Elas veem que elas não têm uma vida bem pautada diante de Deus, mas elas receberam uma promessa de bênção. E o que é que elas fazem? Elas dizem assim: fulano é tão crente, vive tanto na igreja, mas não tem essas promessas. Elas começam a pensar que da maneira como estão vivendo, elas estão certas. Por quê? Porque não está com a vida pautada diante de Deus, mas recebe uma promessa que Deus vai mandar chuva, que Deus vai mandar bênção para a sua vida. E elas não procuram entender que existe o segundo ponto,
que é de elevada importância, porque o primeiro ponto, claro que ele é importante, mas Deus não falha com as suas promessas. Glória a Deus. Agora tem a parte nossa, a parte humana. A promessa veio, mas tem as condições. Vocês lembram do pedido de Eliseu a Elias? E o que foi que ele disse? Se você me ver sendo arrebatado, então você vai receber a bênção. Então sempre foi assim. Não é diferente. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. O próprio versículo, texto áureo da Bíblia, conhecido como João 3,16, apresenta condições para a salvação. Não é assim? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para o resgate da humanidade. Pronto, Ele deu. Pronto, Ele deu. Mas o homem precisa crer. Quem crê em Deus aqui, irmão, quem crê em Deus, ele tem que crer. Ele teve que tomar uma atitude de fé, a fé para a salvação. Então, a promessa de Deus não quer dizer que porque Deus falou, Ele é obrigado a cumprir uma promessa quando você não se preparou para receber. Promessa de Deus, irmão, aleluia. A pessoa precisa se preparar para receber. É preciso preparar o cenário para receber a promessa. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, há pessoas na igreja que já podiam estar desfrutando da promessa, mas não está. Não é porque Deus esteja aprovando, é porque elas não prepararam o cenário para receber a promessa. Promessa de Deus é como diz Po Yong Chu, é como uma gravidez, que a mulher fica grávida, não está vendo a criança, não está desfrutando no braço da criança, mas ela sabe que tem uma criança ali para nascer. Aleluia! Quem está grávido aqui de promessa, irmão? Todo mundo aqui é grávido, né? Eu sou. Tem a promessa de Deus. Quer dizer, fica esperando a promessa, o tempo. Mas tem que fazer o pré-natal. Amém? Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Tem que fazer ultrassonografia, preparar todo o cenário para receber a bênção. Porque se não preparar o cenário, então pode haver um aborto e a promessa não acontecer. Então, é muito bom a gente perguntar e ver a igreja responder. Quando se pergunta para todo crente, quem tem promessa de Deus? Todos nós levantamos a mão. Agora, quem já preparou o cenário para receber a promessa? Já preparou? Se você não preparar o cenário, a promessa não vai acontecer na sua vida. Aleluia. O fato de Deus falar não dá responsabilidade a Deus de cumprir a todo custo. Não, de forma nenhuma. Nós temos que fazer a nossa parte. Glória a Deus. A Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é assim? Mas o que é que alguns ensinam? Eu criei, eu recebi a salvação, e agora Deus escreveu o meu nome no livro da vida, Ele sabe o futuro, Ele não ia escrever o meu nome se eu fosse me desviar. Se Ele escreveu, Ele não vai voltar atrás, porque Ele conhece o futuro, mas Ele esquece que também está escrito, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a Bíblia mostra e comprova isso em vários textos, mas eu quero ler um texto aqui muito conhecido,
que está em Gálatas capítulo 4 e o versículo 4. Gálatas 4 e 4. Eu quero pedir ao nosso irmão presbítero Everaldo, se for possível, ler aqui Gálatas 4 e 4. Abra sua Bíblia. Gálatas 4 e 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Diga comigo, obrigado, irmão. Leia, diga assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A vinda de Jesus, a encarnação do Verbo, é promessa de Deus ou não? Foi uma promessa de Deus ou não? Todos nós sabemos, e os pregadores pregam, de Gênesis 3 e 15, que era a promessa de Deus, que viria um que iria esmagar a cabeça da serpente. E por que Jesus não veio logo imediatamente? E por que Jesus não veio logo com 50 anos? Mas, aproximadamente no ano 4004, foi que Jesus ele veio e começou a nova contagem. Veja, 4 milênios. Para quê? Para preparar o cenário. Prepare o cenário, irmão. Prepare o cenário. Prepare o cenário, irmão. Prepare o cenário. Preparar o cenário. Por isso que o texto diz: vindo à plenitude dos tempos, que significa dizer quando tudo estava preparado. Sim, tudo estava preparado. Era necessário que Deus levantasse o povo judeu, que o povo judeu surgisse através de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Sim, precisava do povo judeu. Por que precisava do povo judeu? Porque Jesus, ele era judeu, ele ia nascer dos judeus, então tinha que ter a nação. Então precisava do povo judeu, tinha que preparar o povo judeu. Deus preparou também a cultura grega com a sua língua, uma língua que era praticamente como o inglês, uma língua universal. Por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então precisava também preparar a cultura grega com a sua língua, e precisava também preparar o Império Romano com as suas leis. Para quê? Para que Jesus ele nascesse. Glória ao nome do Senhor. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? E vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Aleluia. Era a promessa que Jesus viesse. Não era a promessa que Jesus viesse? Era. Mas João Batista teve que nascer primeiro do que Jesus. João Batista teve que nascer primeiro do que Jesus. Por quê? Porque havia a profecia. Olha aí, Mateus capítulo 3 e o versículo 3. Quero pedir aqui ao nosso irmão, um dos presbíteros aí que tiver com desejo de ler, venha ler Mateus 3 e 3. Glória a Deus, vamos trabalhar para Jesus, não é? Pode ser 3, Mateus 3, de 1 a 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aleluia. Então havia uma promessa, e a promessa precisava ser cumprida. Mas o mundo
estava preparado. Às vezes tem pastor, irmão, que é colocado numa igreja e às vezes não dá certo. Às vezes não dá certo porque o pastor não estava preparado. E às vezes não dá certo porque a igreja não estava preparada para ter um pastor como aquele. Então tem que haver a preparação. Nunca pode pensar porque um pastor não deu certo, é porque ele não era preparado. Às vezes é a igreja que não estava. Então, a Bíblia mostra aqui o que João Batista veio fazer: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ele era o profeta que ia anunciar a vinda, a chegada do Rei Jesus. Então, eu tenho promessa de Deus, você tem promessa de Deus, mas quem tem que preparar o cenário é você. Aleluia! Você é quem tem que estar pronto, tem que estar pronta, para que o milagre de Deus, a promessa de Deus se realize na sua vida. Deus falou, está falado. Deus prometeu, está prometido. Não precisa se preocupar, mas prepare o cenário e dê glória ao nome de Jesus. Leve essa receita para casa. Você já podia estar desfrutando daquilo que Deus te prometeu há tanto tempo atrás. Mas sabe por que você não está desfrutando? Porque você não preparou. Aleluia. Não se preparou. Não preparou-se para receber. Então, Deus fez a promessa para Israel, glória a Deus, e disse aqui: Elias, diz a Israel que eu vou dar chuva, eu vou mandar chuva sobre a terra. Profetiza e diz: assim diz o Senhor, eu vou mandar chuva sobre a terra. Aleluia, amém, glória a Deus. Mas aí foi preciso preparar o ambiente, preparar o cenário para que a chuva viesse, para que a promessa viesse. É muito bom, irmão. Deus me chamou me disse que tinha negócio comigo para ser pastor. Eu tinha 17 anos de idade. Eu estava no quarto da minha casa, meus pais, e eu me lembro como se fosse com hoje. E numa noite ele esteve comigo e falou comigo e me conduziu até a leitura do livro do profeta Ezequiel e me mostrava que dizia que as ovelhas estavam sofrendo, estavam desgarradas porque faltava pastor. E ele falou comigo, eu tinha 17 anos de idade. E agora, como era que a promessa ia se cumprir se eu não preparasse, não fizesse a minha parte? Se eu não procurasse ficar no nível, ficar no prumo e ficar nas condições, não é verdade, em que uma convenção ou um ministério olhasse para mim e dissesse: esse jovem, ele tem uma chamada de Deus, esse jovem nós vamos convidar. Mas se eu tivesse me desviado, ou se eu tivesse ficado à vontade, sem compromisso com a igreja, e aí a promessa se cumpria? Não. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje aqui. Você sabe por que é que tem promessa de Deus que não se cumpriu na tua vida? Porque você não tem compromisso com Deus. Você não tem compromisso com os trabalhos da igreja. Você vem quando quer e muitas vezes fica em casa assistindo televisão ou fazendo qualquer outra coisa. Deus deu tudo, o camarada tem um carro e tem preguiça de entrar no carro para vir para a casa de Deus. Quem pode dar glória ao nome de Jesus de Nazaré? Prepara o cenário, irmão. Aleluia, a promessa está aí. Deus já liberou. Aleluia.
Mas prepara o cenário, glória ao nome do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Prepara, aleluia. Veja, então, preparando o cenário para receber a promessa. Capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Aleluia. Como foi que Elias disse ao povo? Chegai-vos a mim. O profeta Elias disse a todo o povo de Israel: chegai-vos a mim. Esta palavra, irmão, esse convite, essa convocação, essa ordem, ela nos leva ao entendimento que ele pediu a aproximação porque o povo estava afastado de Deus. E ele disse: aproxima-te de mim. E quando o representante de Deus, ele diz: aproxima-te de mim, é Deus que está dizendo: fica mais perto de mim. Chegai-vos a mim. Aleluia. O povo estava afastado de Deus. Aí você diz: mas pastor, como é que o povo estava afastado de Deus? Espiritualmente o povo estava, porque eu já ensinei aqui, já mostrei que eles estavam adorando a Baal, que eles tinham desprezado o altar do sacrifício. O altar, ele tinha sido derrubado, o altar do sacrifício, e aquele altar que no passado foi usado, não estava sendo usado mais. Então uma pessoa que está com a vida assim, ela está afastada de Deus. Ela pode estar na igreja aqui agora, não é verdade, irmão? Pode estar cantando no coral, cantando nas irmãs, na mocidade, mas o altar quebrado, o altar em ruínas, o altar derrubado, irmão. Então uma pessoa dessa está afastada de Deus. Mas aí, o homem de Deus, usado por Deus, diz: chegai-vos a mim. Aleluia. Deus queria que o povo ficasse mais perto dele. Quem quer ficar mais perto de Jesus, irmão? Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, a gente fica prestando atenção. Se a pessoa entendesse o que é um homem de Deus, um representante de Deus, ele ficava feito Eliseu, acompanhando, olhando tudo. Às vezes o pastor, ele diz: irmão, vamos comigo ali no meu carro. Aí ele diz: não, eu vou no carro do irmão que está saindo também. Ele mesmo escolhe. Ele não está entendendo nada, irmão. Ele não entende do mistério. Ele não conhece. Ele não sabe que aquilo ali é uma honra. Ele não entende que aquele chamado, apesar de ser um homem, mas não esqueça que tem uma frase mais: homem de Deus. Quer dizer, o homem representante de Deus. O homem que, por ser representante de Deus, tem poder delegado. Que ele pode abençoar e ele também pode amaldiçoar. Ele pode ligar e ele pode desligar também. Aleluia. Abre a tua boca e dá glória ao nome de Jesus. O povo estava afastado de Deus e precisava ficar mais perto dele. Aleluia. Mas para ficar mais perto de Deus, irmão, quem está afastado tem alguma coisa que precisa abandonar. Se está afastado de Deus, está agarrado com alguma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Então, quem está afastado de Deus, para ficar mais perto de Deus, precisa abandonar alguma coisa. E isso a gente vê logo em quê? Na nossa conversão. Quando você aceitou Jesus, tem coisa que você praticava e que você abraçava,
que hoje você não abraça mais. É verdade ou não? Você pode dar glória ao nome de Jesus? Por quê? Porque você decidiu ficar mais perto de Deus. Aleluia! Se aproximar de Deus. E a gente tem um exemplo na Bíblia muito poderoso aqui. Veja aqui, Mateus capítulo 4, versículo 18 a 20, não é? Eu quero que leia primeiro 18. Um irmão aqui do nosso púlpito, por gentileza, eu deixo a oportunidade aberta, porque às vezes alguns dizem assim, eu queria ler, não é? Não é assim? Aí a gente deixa aberta aí agora. E venha ler aqui Mateus 4, versículo 18, por favor. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam rede ao mar, porque era pescador. Lê até o 20, por favor. E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Obrigado, irmão. Aleluia. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhe, vinde após mim, me sigam. Venha para perto, me siga, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo o que? As redes. Não existe esse evangelho que está sendo pregado por aí no Brasil, não. O evangelho sem renúncia. Evangelho que você não deixa nada. Ei, irmão, não deixa a vaidade, não deixa as pinturas, não deixa a roupa indecente. Aleluia. Não existe, irmão. Porque aqui é certo que é uma convocação para ser obreiro. Tudo bem. Mas ali também foi a conversão deles. Então eles tiveram que deixar as redes. Quer dizer, aqui fala também da questão do ser obreiro, do ser pastor, não é? O pastor realmente que conhece as atividades da igreja, ele não vai querer ter outras atividades, porque ele não dá para quem quer. Então aqui, quando ele chama esses discípulos, Jesus chama, eles precisam abandonar as redes para ficar mais perto de Jesus. As redes, abandonar as redes, é muitas vezes deixar o trabalho, é muitas vezes deixar o comércio, é algumas vezes deixar também o emprego. Amém, irmão? Você pode dar glória ao nome de Jesus? Então, eles deixaram as redes para ficar mais perto de Jesus. Veja, tem hora que é preciso deixar o barco. Uma hora precisa deixar a rede, e outra hora tem que deixar o barco. Principalmente se for para obra. Pega o barco, atravessa o rio e queima logo ele. Porque se não queimar, quando vier a luta, corre e volta para o barco para voltar para casa. Você pode dar glória ao nome de Jesus de Nazaré? Então, aqui em Mateus 4 e 22, diz assim, eu vou ler aqui o 21. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, chamou, e eles deixando imediatamente o barco, veja bem, deixaram o barco e deixaram o pai. O pai simboliza a família. Aleluia. Alabaxaia. Tudo para ficar mais perto de Deus. Aleluia. Então, Deus tem coisa para a tua vida. Deus tem coisa para a nossa vida. Mas as promessas de Deus, ela tem a sua exigência. Tem hora que é preciso deixar para trás a capa.
em Marcos 10, 49 por diante, veja o que diz a Bíblia. Vamos pedir, já que é Marcos, vamos pedir ao presbítero Marcos para ler aqui Marcos 10, de 49 a 52. Por favor, irmão. Aleluia. 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 E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, para se aproximar de Deus, o cego precisou jogar a capa fora. As coisas velhas ficam para trás. E eis que tudo se fez novo. Aleluia, aleluia. Todos nós, todo crente que se preza, ele tem alguma coisa, ele tem o seu testemunho, ele sabe o que ele teve que abandonar para seguir a Deus. E na vida cristã, para ter mais comunhão, crescer na graça, crescer na espiritualidade, na santificação, é uma vida de renúncia. A gente tem, aleluia, na verdade, que ir abandonando certas coisas. Então tem promessa de Deus, tem um pastor. Então prepara o cenário para receber. Aleluia, abaixaia. Prepara o ambiente para receber. Glória a Deus. Deus está dizendo: eu só estou esperando você preparar. E você diz: mas até quando? Até quando? E Deus é quem diz para você: até quando você não prepara? Eu estou esperando, glória ao nome do Senhor. Eu quero realizar o que eu prometi para a tua vida. Eu quero. Camanxandarabacaia. Para ficar mais perto de Deus, aleluia. É preciso abandonar alguma coisa. É preciso abandonar. Tem promessa. Veja que coisa. Ele disse: chegai-vos a mim. Eu tenho promessa de Deus, então eu preciso ficar mais perto de Deus. Veja, é preciso abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus. E nós temos uma consciência que o nosso Deus fala na nossa consciência. Então tem promessa de Deus, então você tem que se preparar para receber a promessa. Em Gênesis capítulo 35, versículo de 1 a 7, aqui nos irmãos auxiliares e diáconos, algum de vocês se levanta e vem aqui ler, por favor. Gênesis 35, de 1 a 7, glória a Deus. Quem vai ler? Venha, em nome de Jesus. Gênesis 35, de 1 a 7. Veja aí, preparando-se para receber a promessa. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos,
e as arregadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugiu diante da face de seu irmão. Quando se fala em altar, não é? Se fala de sacrifício, se fala de morte, mas o altar que Jesus morreu, o altar da cruz, ele, na verdade, nos propiciou a gente ter comunhão com Deus. Então, ir ao altar, construir o altar, fala de aproximação com Deus. E Elias disse: fica mais perto de mim. Deus disse, como foi lido para Jacó: levanta, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu. Quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Mas é uma coisa maravilhosa, as lições que estão contidas nesse texto. Ou se fosse hoje, na maioria dos casos, não é? Que Deus manda a gente fazer alguma coisa, manda você fazer alguma coisa, geralmente o crente que é obediente, ele vai logo fazer. Mas a Bíblia, ela é muito profunda, irmão. É a voz de Deus falando conosco. E traz uma lição muito grande para nós. Porque Deus disse para Jacó: vai levantar o altar, e lá você vai adorar. Ele podia ter ido embora fazer, mas ele logo procurou fazer o dever de casa. Ele foi logo na família dele. Ele foi logo olhar a casa dele. Aleluia. Ele foi olhar a casa dele. Ele foi ver o que precisava arrumar na casa dele, para poder ficar mais perto de Deus. Então, irmão, a Bíblia diz que ele vai à sua família e diz assim: então disse Jacó à sua família, a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Aleluia. Então, irmão, a gente não pode chamar de normal, mas numa força de expressão normal, mas é anormal. Mas acontece sempre isso no meio do povo de Deus. Está entendendo? Sempre acontece isso. Acontece isso. Pessoas que não estão com a vida assim no altar, diante de Deus. Acontece até na nossa família, que estão com deuses estranhos, não é? Mas Jacó foi lá e disse: olha, vocês joguem fora as imagens, joguem fora os ídolos de vocês. E eu quero ler esse texto aqui na linguagem BLH, que é para trazer uma compreensão melhor. Gênesis 35, versículo 1, diz assim: Deus disse a Jacó: apronte-se, vá para Betel e more ali. Em Betel construa um altar e dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: jogue fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aleluia. Vistam roupas limpas. Espiritualmente falando, aqui são roupas mesmo que ele está falando. É roupa mesmo, literalmente. Espiritualmente falando, é justamente a vida espiritual. A nossa vida espiritual. Mas ele diz assim: purifique, vistam roupas limpas. E apronte-se que nós vamos para Betel. E ali vou fazer um altar
dedicada ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estranhos que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E aí? E agora? Aí o teólogo liberal e o cara que quer pegar, entendeu? E defender, aí ele diz assim: não, mas esses brincos eles usavam, que eram em homenagem à adoração ao Deus deles. E quem usa essas coisas não está adorando não, algum Deus não? As vaidades. Hoje se vê até homem usando brinco. Ele disse para a família: Deus mandou construir um altar. O altar não é brincadeira não, irmão. A pessoa pode ser exterminada no altar. Deus pode fulminar no altar. Aleluia. Olha, entregaram as imagens de deuses estranhos que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Está vendo aí? Entregou e enterrou. Aleluia, glória a Deus. Dá para dar um glória a Deus aí, bom? Aleluia. Então, na realidade, a gente precisa entender, tem promessa, mas tem as condições. Tem promessa, mas você tem que preparar um ambiente para receber. Aleluia. Aleluia. Você tem que preparar um ambiente para receber. E precisa, na verdade, abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus. E a Bíblia diz, né, que o povo obedeceu. Que coisa maravilhosa é quando o pastor entrega uma doutrina e o povo obedece. Aleluia, aleluia. Infelizmente, existe um número de pessoas que não aceitam ser corrigidas. E quando a gente fala que tem que corrigir, elas simplesmente deixam de vir para a igreja ou procuram outra igreja, porque elas ouviram o que não desejavam ouvir. Mas a Bíblia diz que ele disse: chegai-vos a mim. E o povo obedeceu, e todo o povo se chegou a ele. Então o povo deu uma resposta positiva para o trabalho. Isso aqui era um trabalho de santificação do povo. Santificação. Santificação para a bênção chegar. Glória a Deus. Aleluia. Santificação para a bênção chegar. E o povo respondeu positivamente. Glória a Deus. E diz a Bíblia: e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Agora, vamos ver aqui como foi que Elias reparou esse altar. Como foi que ele consertou esse altar. A gente precisa observar isso aí. Primeiro, o conserto do altar é para todos. Fique com essa lição. E Elias tomou 12 pedras, versículo 31, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. Então, na verdade, o reparo, o conserto, não é só para uma pessoa individual, é para todos que estiverem precisando, todos que estiverem necessitando. Nós podemos ter aqui uma segunda lição, como Elias reparou o altar, que quem conserta o altar é Elias. Amém?
Amém, irmão? É por isso que nós aprendemos na Assembleia de Deus que quem doutrina a igreja é o pastor e os presbíteros também podem. E diácono não. Auxiliar também não. Eles não são autorizados pela Bíblia para doutrinar a igreja. Amém? É tanto que quando alguns ficam falando, o povo sabe. E eles ficam tudo mordendo a corda no outro dia. Dizendo, não é o pastor. Tem gente que diz assim, o pastor pode bater, que ele é nosso pai. Quem é que conserta o altar? Diga, é Elias. Elias. Elias, veja bem, representante de Deus. Consertar o altar. Veja bem, eu estou consertando o altar aqui hoje. Através de quê? No uso da palavra, no manejo da Bíblia. No manejo da palavra. Porque você está recebendo e o Espírito Santo está dizendo, precisa se ajeitar nisso aí. Aí alguns crentes assimilam e se ajeitam. Outros não, que não respondem positivamente à doutrina, eles não fazem nada. Mas aqui, eu já tive experiência aqui nesta igreja, entendeu? De pessoas que Deus me usou na doutrina aqui, e que nem estavam aqui, estavam assistindo no YouTube, mas o Espírito Santo de Deus inquietou essa pessoa de uma maneira que ela me procurou e disse, pastor, tem uma coisa que precisa ser consertada. Quem pode dar glória ao nome de Jesus de Nazaré? Então, aleluia, a pessoa autorizada é o representante de Deus. Aí veja, o conserto é para todos. Quem conserta o altar é Elias. Veja, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Todo o povo chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Glória ao nome do Senhor. As 12 pedras espalhadas representam a conduta, o caráter de Jacó antes de passar o val de Jaboque. Porque o altar tinha as pedras, então tinha as 12 pedras, e as pedras, como o altar tinha sido derrubado, estava em ruínas, as pedras estavam espalhadas. Veja, e as 12 pedras espalhadas representam a conduta, pedras espalhadas, vida de todo jeito, vida à vontade. Ouça com atenção. E representava o caráter de Jacó antes de passar o val de Jaboque. Por isso a expressão filho de Jacó. Presta atenção aí a essa descoberta que Deus me mostrou esse dia. Essa coisa importante que não tem no livro de teologia. Veja aí, 30, como é que ele diz aqui? Eu vou ler, né? 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. Veja, Deus me mostrou isso, que aqui ele chama filho de Jacó, mas não chama filho de Israel. Por quê? Chamou filho de Jacó, a expressão filho de Jacó, isto é, o povo não estava transformado. Filho de Jacó, o povo estava com a natureza velha de Jacó. Jacó não tinha passado o val de Jaboque, e o nome dele era Jacó. Glória a Deus. Aí ele diz aqui, aleluia, olha, e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, no qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. Você pode dar glória ao nome de Jesus? Vocês estão se comportando como Jacó. Mas aleluia, mas vocês serão transformados, vocês serão Israel.
Israel será o nome de vocês. Abre a tua boca e dá glória ao nome de Jesus, irmão. Jesus está voltando, aleluia, aleluia. Jesus está voltando, glória a Deus. Jesus está voltando. Você viu aqui? As irmãs preparem para cantar agora. Você viu aqui? O concerto é para todos. Quem conserta o altar é Elias, o representante de Deus. As 12 pedras espalhadas representam a conduta e o caráter de Jacó antes de passar o val de Jaboque. Por isso, usada a expressão filhos de Jacó. O povo não estava mais transformado. O povo tinha voltado à velha natureza e estava adorando os ídolos. Mas Deus também, Ele fez outra promessa aqui, dizendo: Israel será o teu nome. Quem serve aqui o Deus da transformação? Porque a Bíblia fala sobre isso, que é possível o crente começar pelo Espírito e depois ir para a carne de novo. Ele sai de Jacó e passa a ser Israel e depois volta para ser Jacó. Mas se tiver algum Jacó por aqui, tranquiliza teu coração, porque Deus está dizendo: o teu nome será Israel.